Quando você recebe uma notificação no celular e seu polegar toca a tela quase antes de você decidir, e aquele pequeno arrepio de expectativa atravessa o seu corpo, uma região muito específica do seu cérebro acaba de disparar. Essa região se chama núcleo accumbens. É o mesmo núcleo accumbens que dispara em usuários de cocaína no momento em que a substância chega no sangue. Eu sei que isso soa como manchete sensacionalista, mas não é. Existem imagens de ressonância magnética funcional, publicadas em revistas científicas revisadas por pares, que mostram exatamente isso. As mesmas regiões, os mesmos padrões. Esse vídeo é sobre o que essas imagens significam e por que ninguém te avisou. Antes de eu te trazer os dados, eu quero que você responda mentalmente. Você pegou o celular hoje antes mesmo de sair da cama? Você olhou alguma notificação ainda com o olho fechado? Você foi dormir ontem com o aparelho ligado, brilhando na sua mão, até o sono te apagar? Você já sentiu o celular vibrar no bolso e quando foi conferir, não tinha vibrado nada? Você já abriu o Instagram sem ter tomado a decisão consciente de abrir? E quando percebeu já estava no terceiro Reels? Se você marcou 3 ou mais dessas, eu preciso te dizer algo que pesa. Você não está usando o celular. O celular está te usando. E não é metáfora. Os dados mostram que o brasileiro médio passa 5 horas e meia por dia em redes sociais e toca o aparelho mais de 2.500 vezes ao longo do dia. Isso não é hábito. Isso é dependência neuroquímica. E ela tem uma assinatura cerebral muito específica. Em 2025, um grupo de pesquisadores publicou na revista Translational Psychiatry um dos estudos mais detalhados já feitos sobre o que acontece no cérebro humano quando ele recebe interação social digital. Eles colocaram pessoas dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional, que é o equipamento que permite ver, em tempo real, quais áreas do cérebro estão ativas, e mostraram para essas pessoas posts de Instagram. Posts comuns, como os que você rola todo dia. O que apareceu na imagem foi inequívoco. 3 regiões disparam em sincronia. A primeira é o núcleo accumbens, que é o centro de recompensa do cérebro. A segunda é o caudado, que está envolvido em aprendizado por reforço, ou seja, em ensinar o cérebro a repetir comportamentos que dão prazer. A terceira é o córtex frontal medial, que processa a relevância social. Essas 3 regiões juntas formam aquilo que os neurocientistas chamam de rede de recompensa. É a mesma rede que dispara quando você come uma comida que adora, quando você beija alguém que deseja, e sim quando alguém usa cocaína. O cérebro não distingue. Para o circuito, like é prazer, like é alimento, like é droga. Tudo cai no mesmo balde neural. Aqui é onde a história fica importante. O seu cérebro não foi construído ontem. Ele foi construído ao longo de aproximadamente 200 mil anos de evolução, em um ambiente em que viver em um grupo pequeno, ser aceito pela sua tribo de 50 ou 60 pessoas e perceber se você estava perdendo a aprovação dos outros era literalmente questão de sobrevivência. Quem perdia status na tribo morria. Era uma equação binária. Por isso, a sua rede de recompensa foi calibrada de forma extraordinariamente sensível para sinais de aceitação ou rejeição social. Cada pequeno sinal de validação importava muito. E essa calibração funcionou bem por 199.990 anos. Aí, em 2010, alguém em um escritório no Vale do Silício teve uma ideia. E essa ideia foi: e se a gente transformasse esse circuito de 200 mil anos em produto? E se a gente quantificasse a aprovação social, em formato de número visível, ao lado de cada coisa que a pessoa publica? O like, em outras palavras, não foi inventado por acidente. Ele foi engenheirado, deliberadamente, para acionar exatamente o mesmo circuito que a evolução refinou para a sua sobrevivência tribal. Só que com frequência, centenas de vezes maior do que qualquer ambiente natural ofereceria. Imagina uma pessoa que vivia em uma tribo 30 mil anos atrás. Quantas vezes por dia ela recebia um sinal claro de validação social? Talvez algumas. Um aceno do chefe da tribo, um sorriso de alguém da família, um gesto de aprovação depois de uma caçada. Vamos ser generosos e dizer 30 sinais por dia. Agora, pega o seu dia. Cada like recebido em um post é um microsinal. Cada visualização. Cada coraçãozinho em uma story. Cada comentário positivo. Cada novo seguidor. Cada compartilhamento. Cada vez que alguém te marca em alguma coisa. Estamos falando de 5.000 sinais, ou mais, todos os dias, para uma pessoa minimamente ativa em redes. 5.000. Em vez de 30.
Isso é 16.000% mais estímulo do que aquele para o qual o seu cérebro foi calibrado. Nenhum sistema biológico aguenta operar nessa intensidade sem se desconfigurar. Não é dramatização, é matemática evolutiva. O equivalente seria um animal que evoluiu para tomar 2 litros de água por dia, ser forçado a tomar 300 litros por dia, todos os dias, pela vida inteira. Em algum momento, o sistema quebra. Mas tem um estudo ainda mais perturbador. Em 2025, Satani e colegas publicaram na revista Cureus os resultados de um experimento de eletroencefalograma. Eles mediram, com sensores precisos, a atividade elétrica do cérebro de jovens adultos antes e depois de apenas 20 minutos de uso de redes sociais. 20 minutos, não 2 horas, não o dia inteiro, 20 minutos. E o que eles encontraram foi uma redução de 22% na potência das ondas beta no córtex pré-frontal. Eu preciso te explicar o que isso significa. O córtex pré-frontal é a região do cérebro que faz aquilo que te diferencia da maioria dos animais: planejar o futuro, adiar gratificação, controlar impulso, escolher metas de longo prazo em vez de prazer imediato. Ondas beta nessa região indicam atividade ativa, executiva, deliberativa. Quando essa potência cai 22% depois de 20 minutos de feed, você está literalmente enfraquecendo a região cerebral que te torna capaz de ser uma pessoa com plano de vida. E isso volta. Mas só depois de algum tempo. Se você usa redes sociais em janelas frequentes ao longo do dia, o seu córtex pré-frontal está cronicamente operando abaixo da capacidade. A pesquisadora Laura Piggott, em Londres, deu um nome para esse fenômeno. Ela chama de dopamining. A ideia é a seguinte: o circuito de recompensa do cérebro funciona, em condições normais, com uma certa distância entre o estímulo e a gratificação. Você quer alguma coisa, você se esforça por essa coisa, você consegue, e o cérebro libera dopamina como recompensa. Esse intervalo entre desejo e satisfação é fundamental, porque é dentro dele que mora a capacidade de planejar, de adiar, de construir. As redes sociais, ao oferecerem gratificação instantânea para qualquer microsinal, encurtam esse circuito. Você posta uma foto, em segundos chegam likes. Você abre o app, em segundos chegam reels que te entretêm. Você manda uma mensagem, em segundos chega uma resposta. Cada vez que isso acontece, o cérebro escava, cava, lapida o caminho mais curto entre estímulo e prazer. Os caminhos longos, os caminhos que exigem espera, vão sendo podados. Não desaparecem, mas ficam mais difíceis de ativar. E quando você precisa adiar gratificação na vida real, estudar para uma prova daqui a 3 meses, treinar para uma maratona daqui a 6 meses, construir um projeto de longo prazo, o cérebro literalmente resiste mais. A trilha curta está bonita e funcional. As longas estão cobertas de mato. Uma das coisas mais cruéis dessa engenharia neural é a ilusão que ela cria de conexão. A geração mais conectada da história, que troca mais mensagens por dia do que qualquer geração anterior, trocou na vida inteira, é simultaneamente a geração mais solitária já registrada em pesquisas de saúde pública. Como isso é possível? A resposta está, mais uma vez, no circuito de recompensa. Validação social, que é o que você recebe em forma de like, ativa a rede de recompensa. Intimidade real, que é o que você recebe em uma conversa profunda com alguém presente, ativa redes diferentes, mais lentas, mais difíceis de quantificar. As redes sociais são incrivelmente eficientes em entregar a primeira, e são péssimas em entregar a segunda. Você pode ter 1000 seguidores e nenhuma pessoa para quem ligar às 3 da manhã quando entra em crise. E o problema é que o cérebro, viciado nas microdoses fáceis de validação, fica cada vez menos disposto a fazer o investimento de tempo, exposição e vulnerabilidade que a intimidade real exige. Você prefere um like a uma conversa difícil, não por escolha consciente, por configuração neural induzida. Eu preciso ser explícito sobre algo. Tudo isso é deliberado. O scroll infinito, que você usa o dia inteiro sem perceber, foi inspirado nos manuais de design de máquinas caça-níqueis de Las Vegas. Ele existe porque, sem um ponto de parada natural, o cérebro não tem oportunidade de exercer escolha consciente sobre quando parar. Ele simplesmente continua. As notificações em vermelho não são vermelhas por acidente. Vermelho é a cor que o sistema visual humano associa a urgência, perigo, sangue, atenção imediata. Existe pesquisa em neurociência da percepção, mostrando que o vermelho ativa o sistema simpático mais rápido do que outras cores.
Quem desenhou as notificações sabe disso. A entrega intermitente das curtidas, em que você não sabe exatamente quando vai chegar o próximo like, é o princípio de reforço variável, o mais viciante padrão de recompensa, conhecido pela psicologia comportamental. É exatamente o mesmo princípio que prende viciados em cassino. Esses elementos não foram acidentes. Foram escolhas de design, feitas por equipes que estudaram, especificamente, como tornar o produto neurologicamente difícil de largar. E o produto, no caso, é a sua atenção. Aqui chega o ponto mais difícil deste vídeo. Eu peço que você fique comigo. Você não é viciado em redes sociais por fraqueza moral. Você não é viciado por falta de disciplina. Você não é viciado porque a sua geração é diferente. Você é viciado porque o produto que você usa foi engenheirado por times bilionários, com a meta explícita de te tornar viciado. E nesse mercado, a atenção que você consome é o produto que está sendo vendido. Quando você passa 3 horas no feed, 3 horas da sua vida finita estão sendo convertidas em receita publicitária para uma plataforma que tem zero compromisso com o seu bem-estar. E mais, a engenharia funciona porque ataca circuitos cerebrais que evoluíram ao longo de 200 mil anos. Você não tem como, com força de vontade pura, vencer um sistema desenhado para explorar exatamente as suas defesas mais antigas. Não é luta justa. É como pedir a uma criança de 5 anos que negocie um contrato com um advogado experiente. O simples fato de você estar nesse jogo já significa que você está perdendo, e a única jogada vencedora começa por reconhecer essa assimetria. Agora um teste. O vício neuroquímico que estou descrevendo aqui se manifesta de formas que a maioria das pessoas não associa ao celular. Eu vou listar 4 sintomas. Veja em quantos você se reconhece. Primeiro, Phantom Vibration Syndrome, ou Síndrome da Vibração Fantasma. É quando você sente o celular vibrar no bolso e quando vai conferir, não vibrou. Estudos mostram que mais de 80% dos jovens adultos relatam essa experiência regularmente. Não é coincidência. Seu cérebro está esperando o estímulo com tanta intensidade que está alucinando ele. Segundo, Doom Scrolling, ou rolar até encontrar conteúdo cada vez pior. Você não está procurando notícia ruim, mas o algoritmo aprendeu que conteúdo que ativa medo e raiva mantém você na plataforma. Terceiro, achatamento emocional. Você nota que coisas que antes te davam alegria, agora geram pouca reação. Um pôr do sol, uma conversa boa, um livro. Quarto, ansiedade ambiente difusa. Você sente uma ansiedade baixa, mas constante, sem motivo claro. Isso é o cérebro com um sistema de recompensa cronicamente sobrecarregado, operando em estado de alerta perpétuo. Se você reconheceu 3 ou mais, isso não é frescura. É a assinatura clínica de um sistema neuroquímico esgotado. Aqui está a pergunta que dói. Se você parasse de usar redes sociais hoje, completamente, por 7 dias, conseguiria? Sente isso por 2 segundos antes de responder. O que aparece no seu corpo quando imagina essa proposta? Para a maioria das pessoas, aparece desconforto. Aparece a sensação de que está perdendo alguma coisa importante. Aparece ansiedade sobre o que pode estar acontecendo, sobre o que estão postando, sobre o que estão dizendo. Esse desconforto é o sintoma mais limpo possível de dependência neuroquímica. Pessoas não dependentes podem facilmente passar uma semana sem um comportamento qualquer. Pessoas dependentes não conseguem, ou conseguem com sofrimento agudo. E aqui vai a pergunta filosófica que segue a clínica. Se você não consegue largar uma coisa por uma semana, e essa coisa está moldando a sua atenção, o seu humor, a sua capacidade de planejar e o seu senso de identidade, é razoável dizer que você é o autor das suas decisões? Ou que parte significativa das suas decisões está sendo escrita por um algoritmo que tem objetivos diferentes dos seus? A liberdade individual é uma questão que se decide nesse circuito. A boa notícia é que o mesmo princípio que te configurou pode te reconfigurar. O cérebro humano tem uma propriedade chamada neuroplasticidade. Trilhas neurais que foram esculpidas por uso podem ser despriorizadas pelo desuso. Estudos com pessoas que reduziram drasticamente o uso de redes sociais por 30 dias mostram mudanças mensuráveis em função executiva, em ansiedade, em qualidade de sono e em capacidade de prestar atenção sustentada. 30 dias. É um mês. É um período curto comparado com os anos de treinamento que o seu cérebro recebeu na direção contrária. E aqui aparece a mesma lição dos vídeos anteriores deste canal. O que reverte um padrão neuroquímico não é força de vontade.
Força de vontade é estado, é curtinha, e é exatamente o recurso que o sistema atacou. O que reverte é a arquitetura. É mudar o ambiente em que você opera, de modo que o caminho mais fácil deixe de ser o caminho do feed e passe a ser o caminho de qualquer outra coisa. Você não vai vencer engenharia bilionária com tentativa e culpa. Você vence com remoção de gatilho. Tem um estudo da Universidade Stanford, conduzido por Hunt Olcott e colegas, que mediu uma coisa fascinante. Eles perguntaram para usuários de Facebook quanto teriam que ser pagos para parar de usar a plataforma por um mês. A média ficou acima de $100. Para um ano completo, o preço subia para cerca de $2.800. Isso é o quanto as pessoas, conscientemente, valoram o serviço. Aí veio a parte interessante. Os pesquisadores realmente pagaram um grupo grande de pessoas para sair da plataforma por 4 semanas e mediram antes e depois indicadores objetivos de bem-estar, sono, ansiedade, satisfação com a vida. O que apareceu? Praticamente todos os indicadores melhoraram. Sono mais profundo, menos ansiedade, maior satisfação subjetiva com a vida, maior tempo passado com pessoas presentes e o detalhe mais incômodo. Quando perguntaram, no fim do experimento, se as pessoas voltariam a usar a plataforma, muitas disseram que não, ou que iriam usar muito menos. Em outras palavras, as pessoas estavam pagando, em moeda de bem-estar, muito mais caro do que percebiam. E quando a obra parou, perceberam o tamanho do custo. Esse estudo é a prova viva de que dependência neuroquímica distorce a percepção do próprio custo. Existe um princípio em psicologia comportamental chamado fricção. A ideia é simples. Quanto mais difícil for fisicamente realizar um comportamento, menos vezes você vai realizá-lo. Não importa quão motivado você esteja, importa quão acessível está o gatilho. Se o cigarro está em cima da mesa, você fuma mais. Se o cigarro está trancado em uma caixa do outro lado da casa, você fuma menos. Não porque você é mais disciplinado, mas porque o ambiente está fazendo o trabalho que a sua disciplina não conseguiria fazer sozinha. O mesmo princípio se aplica ao celular. Se ele está no seu bolso, você o consulta 150 vezes por dia. Se ele está em outra cômoda, você o consulta 20 vezes. Se ele está em outro cômodo, 10. Se ele está em modo avião dentro de uma gaveta, talvez 3. Você não mudou a sua personalidade. Você mudou o ambiente. E mudou tudo. Autonomia real, no sentido neurológico, não é uma decisão que você toma no momento da tentação. É uma decisão que você toma antes da tentação chegar, quando ainda tem clareza para escolher como o seu ambiente futuro vai parecer. Decidir uma vez, hoje, vale por 1000 decisões boas tomadas durante a semana, sob pressão, com córtex pré-frontal cansado. Então, deixa eu te entregar um protocolo prático. 3 pilares. Comece esta semana, não na próxima. Pilar 1. O celular não dorme com você. Outra cômoda, outro cômodo, ou pelo menos modo avião dentro de uma gaveta. Esse é o pilar mais importante, porque a primeira meia hora da manhã e a última meia hora da noite são janelas neurológicas críticas, em que o cérebro consolida a memória, regula o humor e reseta o sistema. Se você entrega essas 2 janelas para o feed, o resto do dia já começa comprometido. Pilar 2. Apps de redes sociais saem da tela inicial e perdem todas as notificações ativas. Você pode acessar, mas precisa procurar. Essa fricção mínima reduz uso compulsivo entre 40% e 70% na maioria dos estudos comportamentais. Pilar 3. Pelo menos 1 hora por dia de fast digital total. Sem celular, sem tela. Pode ser uma caminhada, um almoço, uma leitura, uma conversa. O que importa é que durante esse intervalo, o circuito de recompensa não recebe microdose nenhuma. O cérebro precisa lembrar como é operar sem injeção contínua. Esses 3 pilares juntos, mantidos por 30 dias, são suficientes para começar a sentir mudança. Para fixar, são 90. E eu quero terminar essa parte com algo que não aparece em estatística nenhuma, mas que aparece em todo o relato pessoal de quem reduz drasticamente o uso de redes sociais. Coisas voltam. Coisas que você nem sabia que estavam ausentes. Volta o tédio. Eu sei que tédio soa ruim, mas tédio é o estado fértil de onde nasce criatividade. Pessoas que nunca ficam entediadas, porque sempre têm um feed à mão, também nunca têm aquelas ideias estranhas que aparecem no chuveiro, no ônibus, na fila do banco. Voltam ideias originais. Voltam pensamentos longos que não cabem em um post. Volta presença real.
A capacidade de ouvir uma pessoa por 20 minutos sem checar o celular, sem dispersão, sem ansiedade pelo que pode estar acontecendo em outro lugar. Voltam sonhos noturnos vívidos, porque o sono profundo, o REM, é onde o cérebro processa a emoção, e ele só acontece bem quando o sistema nervoso desligou de verdade. Voltam emoções com intensidade. Voltam sabores, cheiros, texturas. Voltam coisas pequenas que tinham sido apagadas. Tudo isso, e mais um monte de coisas que eu não sei como nomear, foram roubadas em silêncio. E voltam quando você toma de volta a porta do circuito. Eu fecho esse vídeo com uma frase que quero que fique na sua cabeça quando você sair daqui. A sua atenção tem dono. A pergunta é, se o dono é você, ou se o dono é uma plataforma que ganha dinheiro proporcional ao quanto da sua vida ela consegue capturar. Não existe meio termo nessa equação. Cada minuto que você passa no feed, sem ter decidido conscientemente passar ali, é um minuto que pertence a outro. E os minutos somados de uma vida formam o que a gente chama, em outro contexto, de destino. O algoritmo está decidindo agora em que tipo de pessoa você está se transformando, enquanto você consegue planejar de longo prazo, enquanto consegue se concentrar para construir, enquanto consegue se conectar de verdade com gente real. Você pode aceitar essa decisão por omissão, ou pode tomar de volta o leme. A pesquisa mostra que tomar de volta é possível. A neurociência mostra que é mensurável. E os 30 dias começam, ou não, hoje. Se esse canal está te ajudando a pensar melhor, se inscreva. Vamos seguir construindo juntos a mentalidade que sobrou. Te vejo no próximo.